Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nós caminhando então no nosso ano litúrgico, nós entramos então num novo mês, o mês de junho. Um mês então que nos enriquece porque, além de ser o mês a qual nós celebramos os padroeiros, tão conhecido, tão popular nosso, Santo Antônio, São João e São Pedro, nós também temos a oportunidade, nesse mês temático, de podermos refletir sobre a questão também do dízimo. Não impondo, não obrigando a podermos então ser dizimistas, não, para nós podermos então conhecer aquilo que com o nosso dízimo nós podemos realizar na igreja, e não somente para a igreja, para também tantos irmãos, porque o dízimo também tem a sua dimensão caritativa. Então nós temos a oportunidade de nos enriquecer nesse mês de junho, para podermos então cada vez mais seguir trilhando e fazendo a vontade de Deus acontecer na nossa vida, para poder transformar o mundo. E assim então, após celebrarmos a solenidade de Pentecostes, que nós celebramos então domingo passado, nós hoje celebramos também a solenidade da Santíssima Trindade. E nós podemos então pensar, imaginar que agora, hoje nós vamos sair daqui entendendo e sabendo quem é a Santíssima Trindade. Sinto muito dizer para você que não é isso. Nós vamos sair daqui aprendendo então a viver esse mistério, porque é mistério, e o mistério não se revela, pelo contrário, a gente pode vivenciá-lo, experienciá-lo em nossa vida, compreender em nossa vida. Então, ao podermos celebrar essa solenidade com toda a igreja do mundo inteiro, nós temos a oportunidade de perceber e nos aprofundar de quem de fato é Deus na nossa vida. Ele que se relaciona, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que nós vamos então crescendo na nossa fé, vivendo cada vez mais juntamente com a Santíssima Trindade. E para isso então muitas pessoas pensam que a Santíssima Trindade, para compreendê-la, somente algumas pessoas escolhidas por Deus. E não é isso. Todos nós podemos vivenciar e compreender esse mistério de fé. Tanto que a liturgia traz para nós essa solenidade, para que nós possamos relacionar, assim como as pessoas do passado, do presente e no futuro hão de então se relacionar com esse Deus. E é por isso então as leituras de hoje, elas então nos trazem a experiência, por exemplo, na primeira leitura do livro do Êxodo, nós temos a experiência de Moisés com Deus. E é muito interessante essa experiência de Moisés, porque, só recordando que Moisés, ele era um pastor de ovelhas, e ali então, ele tem o seu encontro com Deus, que se revelou a ele através de uma sarça ardente, que não se consumia em fogo. E ali, diante da sua curiosidade, ele foi então ver por que aquela sarça não consumia o fogo, e ali ele faz o seu encontro com Deus. E aqui nós podemos já perceber que Deus se revela através das pequenas coisas, não coisas grandiosas como muitas pessoas pensam. Que Deus vai vir através de um grande fogo, através de grandes situações. Não, não é assim. É nas pequenas coisas que Deus revela, naquilo que é comum para cada um de nós. E foi assim a experiência de Moisés, que foi de fato conhecer esse Deus. E assim então, Deus fez uma proposta para Moisés liderar esse povo, que iria então libertar, ou Deus iria libertar esse povo e caminhar com esse povo para a terra prometida. E assim então Moisés o fez, tanto que nós compreendemos que a Páscoa dos judeus, ou seja, a noite da libertação das mãos do faraó, ela foi de fato concluída com Moisés à frente desse povo,
que conduziu esse povo diante da terra prometida, o segundo passo dessa experiência de fé de Moisés. E ali então, Deus então chama Moisés, convida Moisés para subir ao monte. E aqui é muito interessante essa primeira leitura também, porque nós temos dois movimentos: Moisés que sobe e Deus que desce. Ou seja, quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele, e a graça de Deus acontece em nossa vida. Então, Moisés subiu ao monte, Deus desceu, e Moisés então já pôde trazer aqui para nós, e nos ajuda a poder vivenciar o mistério da Trindade com 4 atributos de Deus. E é claro que para poder então definir Deus, nós não conseguimos, porque a nossa linguagem, o nosso português é muito pequeno diante da grandeza desse Deus. Mas nós temos aqui 4 atributos nessa primeira leitura que nos ajudam e nos aproxima a entendermos quem é Deus. E olha só, o que diz aí na primeira leitura? Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Então nós podemos perceber que Deus misericordioso e clemente é um Deus então que não nos condena, ou melhor dizendo, não nos pune diante das nossas misérias, nossas fragilidades, mas é um Deus que perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas e tem clemência, nos dá sempre uma nova oportunidade de podermos escrever a nossa história e de podermos recomeçar a nossa vida. Então, essa experiência que Moisés então nos convida a poder compreender que esse Deus quer estabelecer com cada um de nós. Quem de nós não passa por dificuldade, não erra, não falha? Mas Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. Até o último suspiro, não foi assim que nós então presenciamos na Sexta-feira Santa? Aquele ladrão que no último instante da sua vida, ele então olha para Jesus e diz para ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reinado, no teu paraíso. E ali Jesus disse o que para ele? Olha, eu vou pensar no seu caso? Não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque é Deus de misericórdia. É esse Deus que nós então temos a oportunidade, que o Evangelho vai falar para nós, que Deus enviou ao mundo para que nós pudéssemos entender Deus. Porque ainda nos dias de hoje nós não compreendemos Deus. Porque se compreendêssemos a grandeza de Deus, nós queríamos então, ou buscaríamos cada vez mais estar perto dele, e não nos afastaríamos jamais dele. Então, essa experiência, seguindo então aquilo que a primeira leitura nos traz, olha só, é um Deus paciente. Muitas vezes então a gente quer que as pessoas ruins que nós conhecemos, diante do erro dela, que Deus então tire a vida dessa pessoa, e não é assim. Deus nos dá uma nova oportunidade de podermos também melhorar, de podermos ali refazer a nossa vida. Então é um Deus paciente. E aí então, seguindo, olha, rico em bondade e fiel. Deus é fiel. Não é somente uma frase que nós vemos nos para-choques dos caminhões na estrada, mas a fidelidade de Deus, nós também temos a oportunidade de poder vivenciar isso, trazer isso para a nossa vida. Um Deus bom, um Deus fiel. E assim então, meus queridos amados irmãos, olha só, Moisés também diz o seguinte, olha: Senhor, se é verdade que eu gosto do teu favor, eu te peço apenas uma coisa: caminha no meio de nós, esteja presente em nossa vida, apesar de sermos um povo de cabeça dura. E olha, o povo é diferente, mas a cabeça continua dura ainda nos dias de hoje, porque não entendemos Deus, não queremos entender Deus, não buscamos a Deus, e é por isso que nós buscamos tantas coisas e vamos nos frustrando, perdendo o sentido da nossa vida. Quantas pessoas no dia de hoje têm percorrido esse caminho e têm se frustrado? Porque não conseguem de fato se abrir à ação desse Deus, que quer nos enriquecer e nos ajudar a entender o sentido da nossa vida, o para que eu vim a esse mundo, o para que eu estou aqui, o que Ele quer de mim, o que eu faço para ser feliz. Se nós abríssemos a ação de Deus, com certeza nós entenderemos e seríamos de fato felizes, porque Ele caminha ao nosso lado. E é por isso que o salmista de hoje nos convida, a poder então louvar essa grandeza de Deus. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória eternamente. Mas não somente com palavras, mas principalmente em atitudes. É isso então que nós somos convidados a poder então
devolver a Deus esse louvor, essa glória em atitudes, sendo o sinal da sua presença entre o mundo. E para podermos então entender Deus, olha só, Moisés fez a experiência de um Deus que até então era inatingível, estava distante para eles, e esse Deus veio ao mundo. Por quê? Já que as pessoas não entendem quem sou eu vou me apresentar para o mundo. E aí então Deus envia o seu Filho ao mundo, é o que nós ouvimos no Evangelho narrado há pouco. Deus enviou o seu Filho ao mundo, olha só, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E aqui aproveito então para dizer algumas palavras hoje, nesse 7º dia desses nossos irmãos, onde então, com certeza, é claro que a partida desses nossos irmãos deixa saudade em nós. Quem que não gostaria de estar sempre por perto daquela pessoa amada? Mas nós sabemos que todos nós temos um momento que nós vamos voltar para Deus. Só que muitas vezes nós não nos preparamos para isso e não queremos nos preparar para isso. Porque a morte para nós é algo ruim e não é. Para nós que temos a fé, que cremos em Cristo, sabemos que a morte é o início de uma nova vida, mas a vida em Deus, não entre nós, mas entre Deus. E assim então, é claro que nós só sentimos saudade daqueles que deixaram marca, deixaram coisas boas para nós, e aqui está então já o início da eternidade. A vida eterna começa aí, nas coisas boas que as pessoas deixam, porque ninguém vai tirar isso de você, vai estar sempre presente, não somente na sua mente, mas na sua vida. E aquilo então já é marca da eternidade, é marco de Deus também. E muitas vezes nós não entendemos, mas Senhor, eu pedi então, rezei tanto pela cura dele, por que esse acidente aconteceu? Por que essa doença? Por que tirou ele de nós? Não tirou, ele voltou, fez a sua Páscoa, e todos nós caminhamos, peregrinamos em sentido de voltarmos um dia para Deus, mas nós não entendemos que é o amor de Deus que de fato nos quer sempre presente e estar junto de nós. Então esses nossos irmãos já fizeram a sua Páscoa, estão diante de Deus. É claro que para podermos então superar esse momento de dor e saudade que fica entre nós então queremos também contar e pedir a ajuda de Deus, para que nós possamos então dia após dia entendendo essa passagem e preenchendo com o amor de Deus aquilo que ficou vazio diante da perda iminente desses nossos irmãos. E assim então nós podemos voltar para o Evangelho, que a vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Deus não nos quer então que nós então nos percamos no decorrer da nossa vida, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas é um pecado que vai então roubando essa imagem de Deus de nós, tirando de nós a imagem de Deus. Então nós somos convidados a poder novamente a nos configurar a Cristo, voltar para esse caminho e afastar de nós esse nosso grande vilão, que é o pecado. Então aí nós poderemos de fato buscar e ter essa vida em plenitude, a qual então Deus, que enviou o seu Filho ao mundo, Ele veio nos trazer salvação. Então Jesus Cristo, Ele veio com essa missão de salvar, redimir a cada um de nós. E é claro que tudo isso só será possível se nós acolhermos e quisermos, porque Deus respeita a nossa liberdade. Mas olha só, aquele então que nele não crê, já está condenado. Porque Deus quer condenar as pessoas? Não, é que a pessoa não acredita. Deus respeita a liberdade e vai então permitir que isso aconteça, porque se Ele não quer, quem vai obrigar, vai forçar? Não, o nosso Deus é um Deus de liberdade, que nos respeita. Então nós devemos tomar consciência que a nossa vida não está presa a esse plano, mas sim nessa vida em Deus. Somente assim nós então caminharemos e seremos felizes já no hoje da nossa vida. E aí nós podemos também dar mais um passo para a segunda leitura de hoje. Por quê? Se na primeira leitura nós temos então a relação de Moisés com Deus Pai, aqui no Evangelho nós temos Deus Filho, que então veio para nos redimir, nos salvar. Paulo na segunda leitura vai falar para nós que para que nós possamos então nos alegrar. Mas alegrar como? Se eu estou desempregado, se eu estou doente, se meu filho está assim, se minha família está passando por essa situação, se eu perdi o meu ente querido, como eu vou me alegrar? Ora, alegrar porque nós sabemos que esse momento de dificuldade
não é para sempre. O que permanece para sempre é Deus, e Deus é amor. E aí nós podemos então entender que Paulo, na segunda leitura de hoje, fala à comunidade de Coríntios e para nós, que se de fato nós queremos entender Deus, nós precisamos viver o amor, porque Deus é amor. E aí torna-se mais fácil para nós, mas eu digo para vocês e afirmo com convicção, 90% das pessoas não sabem o que é amor. Não sabem. Por quê? O mundo de hoje pensa que o amor é relacionamento, né? Um com o outro, ser usado como objeto, e não é isso. Amor a qual nós então somos convidados a entender é um amor doação, um amor ágape, né? Doação, entrega, sem esperar nada em troca. Muitas vezes a gente se relaciona com uma pessoa e a gente então se entrega para ele ou para ela, e aí você então fica esperando algo em troca. Eu estou me doando plenamente, eu também espero isso dele. E aí a pessoa se frustra porque o outro não se entrega, não se doa como você fez. E aí você fala, não, eu não acredito mais no amor. Não, eu não quero saber de relacionamento, olha, chega. Não quero saber de sofrimento, não. Mas eu digo para vocês, amar é sofrer também. Olha só Jesus na cruz, o quanto ele sofreu e ainda sofre nos dias de hoje, por ver tantas pessoas sofrendo, porque não acolhem ele como Senhor da sua vida. Mas ele nos respeita, mais uma vez digo. Então, o amor é, de fato, aquilo que vai nos trazer alegria e devolver o sentido para a nossa existência. E é por isso que aí então Paulo continua dizendo, olha, trabalhai no vosso aperfeiçoamento. É somente assim que nós vamos nos tornar perfeitos, vivendo o amor. E Jesus já dizia isso antes da sua partida. Como um mandamento ele deixou para nós viver o amor. Somente o amor, e isso nos basta. E aí então, vamos adiante. Encorajai-vos, cultuai a concórdia, vivei em paz, porque quem ama, ele constrói tudo isso. Quem ama não deseja o mal para o outro. Quem ama não tira a vida do outro. Então é esse o caminho que nós somos convidados a poder percorrer, mas como? Ora, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus, né? Do Pai e do Filho derramado em nossos corações. Já está lá na carta de Paulo aos Romanos. É o amor de Deus, então, derramado em nossos corações, é o Espírito Santo. Mas para isso é preciso permitir que esse Espírito Santo que mora e habita em cada um de nós, batizados, crismados, nós temos esse Espírito Santo e nós nos tornamos morada do Espírito. Agora é preciso permitir que ele age através de nós. Somente assim ele vai nos ajudar a compreender e a viver o amor. E aí nós poderemos então formar essa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é amor e que gera comunhão, que gera unidade. Então, queridos amados irmãos, celebrarmos a solenidade da Santíssima Trindade, repito, não é decifrar esse mistério, mas é viver esse mistério na sua profundidade, tendo um relacionamento com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo, que vai de fato fazer com que nós também sejamos atribuídos a Ele, mas vivendo a comunhão, vivendo a unidade. E qual o lugar melhor de viver tudo isso? Em comunidade. E é por isso então que nós hoje também elevamos a nossa oração a Deus, pedindo a Ele que nos ajude a podermos então gerar comunhão. É triste nós percebemos então quantas pessoas, até mesmo dentro da comunidade, com disputa, rivalidade, e aí nós deixamos então, não a marca de Deus, mas a marca do mundo, que já está no mundo e nós enxergamos lá fora, e que infelizmente faz presente aqui também na nossa comunidade. E que nós possamos então pedir ao Senhor que nos ajude a podermos então viver o seu amor em toda a sua dimensão, toda a sua profundidade, para que assim possamos então estabelecer esse laço de comunhão, de unidade, e assim que nós possamos então ser na dimensão, na diversidade, vivermos numa só caridade, que é o amor a qual então foi derramado em nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus então seja a nossa força e que nós possamos nos relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nos abrindo à ação deles, para que eles possam então nos ajudar a voltar a imagem e semelhança a qual nós fomos gerados nele, e que nós possamos ser sinal do amor, da graça, da ternura de Deus para o mundo, transformando essa sociedade a qual nós estamos inseridos. E pedimos tudo isso, colocando tudo isso nas mãos do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.